número 1 do curso Bruxaria e Homossexualidade. Inicialmente, é interessante ressaltar que é comum as pessoas dizerem que nunca o número de homossexuais foi tão constante. É como se, de repente, os mais antigos, os mais idosos, muitas vezes têm essa concepção, como se hoje essa promiscuidade, entre aspas, fosse geral, como se o número de homossexualidade fosse esplendoroso e como se nunca antes na história da humanidade isso tivesse acontecido. Porém, a gente vai ver mais aprofundado isso na aula 2, mas já adiantando desde agora, a homossexualidade é uma prática comum à humanidade desde os seus primórdios. Todas as culturas do mundo retrataram a homossexualidade de alguma forma. Ao longo do tempo, a visão como ela foi vista é que determinou se ela mais ou menos constante, mas ela sempre houve. Porém, nos últimos séculos, com o cristianismo dominante, a demonização da homossexualidade, o número de homossexuais ativos e assumidos caiu muito. E agora, com essas novas liberdades, com esse novo pensamento coletivo que tem se formado, muitas pessoas têm se permitido falar o que realmente sentem. E é só por isso a impressão de que o número de homossexuais aumentou. É fruto dessa liberdade maior que as pessoas têm hoje em dia. E com isso, com esse aumento, com as pessoas podendo se assumir mais quem são, é muito comum dentro de religiões como a Wicca, a Umbanda, como algumas religiões espiritualistas, abarcarem nessas religiões homossexuais. E esse é uma dos pontos que originou esse curso. Por que é tão comum dentro dessas religiões homossexuais? E por que eles se sentem mais confortáveis dentro dessas religiões? Então, para entender isso, primeiro a gente vai ter que tratar um pouquinho sobre a religião. A religião dos últimos 2000 anos, de 2 a 3 mil anos atrás, ela vive o que a gente chama de patriarcado. Divindades masculinas, geralmente únicas, se sobrepuseram de tal forma que masculinizaram tudo. Toda forma de feminilidade, toda forma de passividade, tudo aquilo que a mulher em essência representa, foi sendo substituído por deuses da guerra, deuses castigadores, deuses que impõem modelos. Então, com esse tipo de pensamento, com esse tipo de crença, a homossexualidade também foi perdendo espaço, foi vista como uma forma negativa. Porém, nos últimos tempos, com que a gente chegou a esse movimento de transição planetária, que recebeu vários nomes, mas que em essência é a mesma coisa, recebeu o nome de Novo Aeon, transição planetária, Era de Aquário, New Age, Nova Era, mas na verdade tudo só implica o seguinte: uma mudança na vibração do planeta. O planeta evolui, tudo na vida evolui, então os conceitos precisam também evoluir, acompanhar esse nível do planeta. E agora, em 1950 em diante, com o ressurgimento da deusa, a noção de feminino começou a mudar. E é por isso, é esse ponto que é importante destacar. Porque a partir do momento que eu entendo que a feminilidade também é sagrada, que o feminino também é sagrado, que ele não exclui nem anula a masculinidade, mas pelo contrário, que ele se complementam, fica fácil de entender o porquê que a homossexualidade é aceitável nesse meio. As novas religiões têm despertado em seus adeptos uma visão bem universalista da vida. Tem despertado na criatura o respeito aos animais, o respeito às diferenças. Então isso permite que os homossexuais que são discriminados nas outras religiões sejam bem aceitos, bem recebidos, se sintam à vontade dentro dessas religiões. Um outro fator preponderante para o número elevado de homossexuais nessas religiões é o nível cultural dessas pessoas. Por diversos fatores que não cabem aqui dizer, é comum que homossexuais sejam mais letrados, é comum que sejam homossexuais sejam mais voltados à cultura, até por essa questão da feminilidade que a gente vai trabalhar mais adiante a respeito do sagrado masculino e do sagrado feminino. Eles carregam consigo, muitas vezes para provar para uma sociedade que já os discrimina, que já os dificulta, o intelecto, o sucesso. Então eles acabam, por esse nível cultural um pouco mais acentuado, não se encaixando nessas religiões antigas, dogmáticas, e buscando novas visões, novas vertentes que condizem com o seu aprimoramento espiritual, com o seu aprimoramento físico, material, cultural.
Então, esses fatores são os principais fatores que fazem com que a homossexualidade seja bem vista nessas religiões. Pois se as religiões neopagãs, se as religiões como as afro-brasileiras entendem que o universo é dual, que existem energias e que duas energias principais, a ativa e a passiva, se complementam, não há por que julgar alguém que manifeste isso no seu corpo físico. Não há somente porque um corpo é masculino, um corpo é feminino, ele não é essencialmente nenhum nem outro. Carregamos em todo o nosso ser, e a gente vai ver isso nas próximas aulas, essa dualidade, que vai em todas as áreas, não só na área sexual. A gente vai ver mais pra frente uma tabela que define bem essa condição, que esse padrão, esse arquétipo de hétero, homo e bi, ele não é tão fechado assim. Pois nada no universo é tão travado assim. Quando a gente olha o caduceu de Hermes, a gente pode observar bem isso. A serpente subindo a base da coluna, a dualidade criadora. A vida, o passivo, o ativo, o yin e yang do taoísmo. Então, o nosso curso ele vai tratar basicamente disso. Sobre a homossexualidade de uma visão energética, de uma visão espiritual e magística. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura mais uma vez da aula dessa semana e já se preparassem para a próxima aula. A gente vai tratar um pouquinho sobre a homossexualidade na história, através das lendas, pois que a melhor forma de conhecer um povo é conhecer a sua cultura, é conhecer sua lenda. E a gente vai buscar desde a Suméria antiga, passando pela Europa medieval, pela China, por todas essas culturas que formaram a cultura ocidental a qual nós vivemos hoje, e identificar a homossexualidade em cada uma delas. Pois assim, muitos dos nossos preconceitos, porque nós também carregamos preconceitos intrínsecos em nós, e cabe nós, como seres em processo de evolução espiritual, trabalhar cada um deles. Entender que as nossas divindades também são energias, e como se tratando de energias também tem polaridades masculino e feminino, e entender que a homossexualidade não é uma coisa recente, mas uma coisa comum desde o princípio. Então, que a grande Deus abençoe a cada um de vocês e estamos aí. Qualquer dúvida é só deixar lá no grupo ou mandar por e-mail ou para mim pessoal. É um prazer ter cada um de vocês e bem-vindo à HEGMF.